Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. A partir do versículo 1. Ezequiel, a palavra Ezequiel quer dizer Deus fortalece. Diga comigo, Deus fortalece. Ezequiel quer dizer Deus fortalece. O livro de Ezequiel, ele se compara muito como, presta atenção nisso aqui, olhe para mim, não converse com mais ninguém, por favor. Ezequiel, o livro de Ezequiel, comparado ao livro de Apocalipse, porque tem muitas revelações proféticas, muitas revelações, como o livro também de Daniel. Então Daniel, Ezequiel e também o livro de Apocalipse são livros livro que fala de revelações futuras, de coisas que estavam por vir. Só que esse texto do livro de Ezequiel 47, nós não encontramos ninguém mais falando esse contexto. Em nenhum outro livro nós encontramos alguém falando desse contexto, dessa palavra, somente no livro de Ezequiel. Guarde isso. Olha essa palavra, vamos ler aqui, vamos ler. Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Vamos lá. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam, baixa um pouquinho os instrumentos aqui para mim, baixa, pode ser você mesmo, tira um pouquinho do retorno para mim, só um pouquinho. E me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho o que dá para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. Próximo. E saiu aquele homem, em outra tradução diz, e o varão. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na sua mão um cordel de medir, e mediu quanto? Mediu quanto? 1000 côvados. Guarde isso, mediu 1000 côvados. Hoje não se usa esse tipo de medida. Cerca de 500 metros, meio quilômetro. Quanto que o homem mediu? 1000 côvados. E me fez passar pelas águas que me davam onde? No tornozelo. Ó, deixa ali. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, tendo na sua mão uma fita métrica, tendo na sua mão uma forma de medir, um cordel, uma trena. Ele mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que davam pelo tornozelo. Então ele caminhou, presta atenção, ele andou meio quilômetro junto com o anjo. O anjo levou ele 500 metros e fez ele passar, e levou ele por essas águas, as águas que me davam onde?
Tornozelo. Diga assim: no tornozelo é fácil. Tornozelo é simples. Tornozelo não tem BO. Tornozelo não tem problema. Só que é o seguinte, irmão, guarde isso, nenhum rio do mundo tem uma praia de meio quilômetro, 500 metros, só com a água no mesmo lugar. Só que isso era uma visão que o profeta estava tendo, e esta visão representava o rio que sai do trono de Deus. E ele disse: eu vi as águas que saíam do altar. Ele disse: eu vi as águas saindo, e o homem me levou, e o anjo me conduziu, e o anjo me levou e me fez andar pelas águas, as águas que davam no tornozelo. Ele tinha a opção de não ir, ele tinha a opção de rejeitar, porque o anjo estava dando uma visão. Ele poderia ter dito não. E aí agora nós vamos ler o próximo. Põe o 4 para mim. Vamos ler aqui. E mediu mais 1000 côvados. Mediu mais 1000 côvados. 500 metros, mais 500 metros. Deu 1 quilômetro. 1 quilômetro. Agora ele mediu. E me fez passar pelas águas. E as águas davam onde? Davam pelos joelhos. E outra vez ele mediu e me fez passar pelas águas que davam onde? Pelos ombros. Só que agora não era só mais 500 metros. Agora não era só não era só 1 quilômetro. Agora ele já estava a 1,5 quilômetros já dentro d'água. E aí ele que ia fazer a escolha: ou ele voltava, ou ele avançava. Isso literalmente a gente pode trazer para os dias de hoje. Que tem gente, escute isso aqui, Robson. Tem gente que vê, tem gente que observa, tem gente que olha. Porque a Bíblia diz assim que há uma tão grande nuvem de acusadores. Há pessoas que estão nos observando, mas tem gente que está observando porque não tem coragem de entrar. Tem gente que está observando porque não tem coragem de ir. Tem gente que está só na margem olhando, mas não tem coragem de colocar o pé na água. Ele andou 500 e andou mais 500, e agora ele andou mais 500 e chegou na água pelos ombros. Esse ombro aqui não é isso aqui. Aqui fala de cintura, outra tradução fala cintura. E aí, meu irmão, eu estava meditando nessa palavra e não foi nada combinado. Eu estava contando para o pastor Bruno agora ali. Nós começamos janeiro com removendo bloqueios. Mês de fevereiro nós falamos sobre curados. Mês de março nós falamos sobre avivamente. Só que tem muita gente, escute isso aqui, pegou um bonde andando e quer sentar na janelinha. Tem muita gente que chegou agora. Por exemplo, eu observo, eu olho a vida de muitos homens que estão lá na frente, mas muito na frente. Eu olho, pego como exemplo e vou na água até onde está dando. E aonde ele estiver me levando, eu estou entrando. Porque não adianta, irmão. Não adianta. São períodos da nossa vida que nós vamos ter que passar. E Deus está permitindo a gente tomar decisão. Ou a gente avança na visão, ou a gente avança entrando, a gente avança no reino, ou a gente retorna atrás. Ou então fica na beira do rio, na beira, fica na margem, observando quem entrou. Eu sei que tem gente que já está lá dentro mergulhando no ministério. Eu observo a vida de homens e tenho como exemplo. Mas não adianta, meu irmão, eu querer ter um ministério de alguém. Eu vou ter que passar o que ele passou. Eu vou ter que viver o meu processo. Eu vou ter que passar o meu processo. Também é na vida da gente, irmão, em todas as áreas. Deus, Ele não vai pegar você, colocar num paraquedas
e jogar você lá no meio para você mergulhar. Não. Ele vai permitir você passar pelos processos. E aí eu disse para o pastor Bruno ali: só mergulha quem os bloqueios foram removidos, só mergulha quem foi curado, e só mergulha quem a mente está avivada. Não, você não entendeu. Só mergulha quem os bloqueios foram removidos, só mergulha quem foi curado, só mergulha quem a mente já está avivada. Quero mergulhar, não está avivado, vai ter que passar pelo processo de novo. Quero mergulhar, não foi curado, vai ter que passar pelo processo de cura de novo. Deus, Ele tem o mar esperando a gente, Ele tem um rio esperando por a gente, mas a gente vai ter que passar pelo processo. Olha, removendo bloqueios é no tornozelo, cura é no joelho. E agora, avivamente, nós falamos um mês após mês, se dedicando, falando, ensinando, para quê? Para que nós venhamos mergulhar. Porque mergulho, irmão, no Senhor, mergulhar no Senhor, é você estar na total dependência dEle. Mergulhar em Deus é você estar na total dependência do Senhor. Porque enquanto a água está no teu tornozelo, escuta isso aqui, quando a água está no teu calcanhar, vamos dizer assim, você tem o controle da sua vida. Quando a água está no seu joelho, você tem controle da sua vida. E aí Ele vai te levando e vai te conduzindo, e Ele vai te dando a opção, ou de voltar atrás, ou de permanecer no lugar que você está. Se você está com a água no seu tornozelo, você tem controle da sua vida. Se você está com a água no seu joelho, você tem controle da sua vida. E Ele vai te conduzindo, e Ele vai te levando. O anjo do Senhor estava levando Ezequiel. Ezequiel estava agora passando por um período junto com o povo de Judá. Judá estava num tempo de decadência, antes do período de cativeiro. E agora Deus estava falando com Ezequiel, para que Ezequiel contasse para o povo. E essa palavra era para aquele povo, mas é para a gente agora também. Porque tem muita gente que não quer estar na dependência de Deus. Tem muita gente que não quer estar na dependência de Deus. Tem muita gente que continua com a água pelo tornozelo. Tem muita gente que já passou do tornozelo, já está no joelho. Oh glória, maravilha. Agora deixa eu liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Deus te trouxe hoje aqui. Deus te trouxe nessa quinta-feira aqui. Deus te trouxe nessa quinta-feira aqui. Ele está dizendo: não fica com as águas só pelos ombros, não. Tem algo tremendo, tem algo profético para a tua vida. Não fica com o teu ministério. Ministério é assim, gente. Ministério é assim. A gente vai crescendo. Esses dias o irmão perguntou para mim, ele perguntou para mim se eu concordava sobre o ministério aonde tem que passar por diácono, presbítero, evangelista e pastor. Eu disse: eu não concordo. Eu não concordo. E eu vou te explicar por que eu não concordo. Porque eu não passei por esse período. Eu não recebi aquela unção que simbolicamente, representativamente, a religião diz que recebeu, mas eu não vi nenhum receber nenhum tipo de unção. Eles foram ungidos, por exemplo, Paulo foi ungido apóstolo. Tinha conhecimento? Tinha. E ele foi ungido, vamos dizer assim, mas a religião não ungiu ele. Foi Jesus que separou ele. E ele perguntou: o senhor acha que eu tenho que passar por esse processo? Eu disse: não, porque eu não passei. Eu não passei. Mas eu vou falar, eu fiz a pior bobagem da minha vida, e eu vou falar isso em público. Quando eu vi a necessidade da igreja, e eu peguei uma pessoa que não foi diácono, presbítero, evangelista e nem pastor, ele já foi direto para pastorado. E aí eu separei ele pela necessidade da igreja. Me deu um problema terrível, sabe por quê? Porque eu servir, meu irmão, é isso. Eu caminho um pouco lá com o joelho, eu caminho lá embaixo, no tornozelo. E aí eu vou sentindo o desejo. A Bíblia diz assim, que é bom aquele que busca o episcopado, é bom aquele que busca os dons espirituais. O bom é aquele que busca servir ao Senhor na obra. O bom é aquele que deseja, que almeja ser um pastor, ou ser um presbítero, um evangelista, um profeta na casa do Senhor. E aí eu não ensinei ele a servir. Eu fui ungido direto, mas preste atenção, sem unção eu estava lá na favela levando ceia para os irmãos que estavam lá. Sem a unção que a religião dava, eu estava lá na rua evangelizando. Sem a unção eu tinha a chave da igreja. Sem a unção eu estava dirigindo trabalho no meio da favela. Sem a unção eu estava liderando jovens. Sem a unção, perceba que não é o cargo, é um encargo que Deus dá. Não é o cargo, é um encargo.
Deus está chamando uma geração, ei, deixa eu falar, que vai passar sim, vai passar pelo tornozelo, vai passar pelo joelho, vai chegar com a água até os ombros, e ela que vai escolher. Deus está nos dando a opção de decidir se nós iremos mergulhar no Senhor, ou se nós iremos somente cuidar da nossa própria vida. Ei, ô bispo, então eu não posso cuidar? Claro, você deve cuidar da sua casa, deve trabalhar, deve cuidar, mas não esquece, meu irmão, que tem o reino da terra e tem o reino espiritual. Não esqueça, tem o reino carnal e tem o reino espiritual. Tem o reino que é daqui, mas tem o reino que é de lá. E o reino que é de lá, meu irmão, só tem autoridade quem mergulha, só tem autoridade quem mergulhou, só tem autoridade quem passou pelos processos. É tornozelo, é joelho e é ombro. Parece aquela musiquinha lá que a minha filha canta: cabeça, ombro, joelho e pé. É isso mesmo, é pelo pé, só que é o contrário. Primeiro é pelo pé, depois é pelo joelho, depois é pelos ombros. Aí você escolhe. O joelho, a água pelo tornozelo, é você que manda na sua vida. É você que decide onde você vai, é você que decide o que você come, é você que decide onde você trabalha. Água pelo joelho, é você que decide tudo. Água pelos ombros, é você que decide. Mas ele está dizendo: vai chegar a hora que eu vou chamar a igreja para mergulhar. Eu vou chamar a igreja para mergulhar, para viver na total dependência do reino, para viver na total dependência do Senhor. Deus está chamando alguém para viver na dependência de Deus. Você pode trabalhar no seu melhor, mas Deus vai lhe levar a ambientes proféticos quando você mergulhar. Mergulha e Deus cuida, mergulha e Deus trabalha, mergulha e Deus conduz, mergulha e Deus sara, mergulha e Deus te leva, mergulha e Deus abre, mergulha e Deus conduz, mergulha e Deus te leva. Tem que mergulhar, tem que mergulhar. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: é você que escolhe. Mas hoje eu vim aqui para dar de braçada. Eu vi um vídeo na internet essa semana de um salva-vida que estava em cima de uma torre e dizendo assim: ó, já avisamos para ele, para aquela pessoa, eu disse que essas águas são turbulentas, que não era para eles entrarem, e ele entrou. Você viu? Eu estou filmando aqui, já tem um bombeiro, já tem um salva-vida pronto para tirar ele de lá, porque a água não deixa ele sair da água. Ele vai nadar e ele vai morrer lá. Se não tiver um salva-vida, morre. Isso é no reino carnal, meu irmão. Isso é no reino terrestre. Porque no reino espiritual é assim: eu queria que você tivesse chegado aqui, e agora, já que você entrou, essa água não deixa você sair daqui. E não precisa de salva-vida. Sabe por quê? Porque essa água é que te dá vida. Porque essa água sai do trono de Deus. Essa água não mata, ela te levanta. Essa água não tira a tua vida, porque é você mesmo que entrega, é você mesmo que dá. Ah, bispo, eu estou cansado dessa vida. Mergulha. Ah, bispo, eu quero morrer. Mergulha. Oh, bispo, eu não sei o que eu faço. Mergulha. Oh, bispo, eu estou dando burro em ponto de faca. Mergulha. Oh, bispo, nada está dando certo. Mergulha. Oh, bispo, eu não sei o que eu faço. Mergulha. 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 Agora escuta. Talvez você vai ter que dar mais uns passos. É 500 metros, é meio quilômetro. Era só Ezequiel e o anjo. E o anjo me levou, e eu fui. E o anjo me conduziu, e eu fui com ele. E o anjo me mediu mais 500 e disse: eu estou medindo mais 500, tem mais 500, bora? Bora. Vamos. Tá no joelho. E aí ele mede mais 500. Tem mais 500, tá pronto? Ou quer voltar? E o anjo me levou, e eu fui. Tem hora que dá vontade de voltar. Eu confesso que dá. Tem hora que a gente dá vontade de dizer não e voltar. Mas se voltar a Ana, tem alguém que está na margem, está olhando e diz: eu sabia que ele ia voltar. Eu sabia que ele não ia conseguir. Eu sabia que ele não ia ter coragem. E o anjo mete de novo. Ele poderia ter pego na mão e disse: ó, tem quase 2 quilômetros para você andar. Bora? Não, mas vai medindo.
E aí ele vai colocando as lutas, e aí a gente olha para trás, e a gente vai tendo que tomar decisões, ou vai, ou volta. Mas já que eu estou no joelho, deixa eu sentir mais um pouquinho. Já que eu estou no joelho, deixa eu sentir um pouquinho mais. Essa água tá gostosa, esse negócio está bom. E o anjo mede mais 500 e diz assim: vamos. E o anjo me levou, e eu fui, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e as águas davam pelos joelhos, e a outra vez mediu, e me fez passar pelas águas, que davam pelos lombos. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, toda vez que a palavra do Senhor diz assim, ó, cinge os teus lombos, a gente já pensa que lombo é isso, né? Lombo não é isso, lombo é isso. Todo judeu, seja ele senhor, escravo ou servo, senhor, rei, escravo ou servo, todos eles tinham um cinto, onde eles pegavam a túnica. O escravo não precisava cingir. Por quê? Porque o escravo já tinha a túnica curta, para poder correr, se locomover. O soldado também. Só que o Senhor não, o rei não. A túnica estava lá embaixo, então cinge os teus lombos. Pegava a ponta da túnica, trazia e colocava debaixo do cinto, representava o cinto. Então agora ele estava entrando pelos lombos. E aí, põe o próximo. E mediu mais 1000. E era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas agora estavam profundas. Águas que se dividiam, passar a nado, que se deviam passar a nado, desculpa. Rio pela qual não se podia passar. É nessa hora, meu irmão, que você tem que tomar a decisão. É nessa hora que você decide. Se não dá para você voltar, meu irmão. Ah, mas não sei nadar. Mas é justamente isso. Ele disse assim, ó, e não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deveriam passar a nado. E agora ele diz, rio pela qual não se podia passar. Ou seja, ninguém podia passar sem nadar, sem mergulhar. Ninguém tinha como passar pelo tornozelo, nem pelo joelho, nem pelo lombo. Não. Tinha que mergulhar. E agora o próximo eu encerro. Próximo 6. E disse-me: viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do... Por quê? Ele mostrou tudo. E disse, eu já te mostrei as medidas, e é você que escolhe a partir de agora. Deus é assim, meu irmão. A profundidade de Deus, a profundidade em Deus é algo tão forte. Quando eu vejo alguém dizendo assim, escute, eu vou falar de mim, tá? Eu vou falar por mim. Não estou culpando, julgando, nem apontando ninguém. Fulano desviou, voltou para o crime, voltou para a vida, voltou para fazer o que fazia. Ora está lá, ora está cá. Ora está bem, ora está mal. Eu digo por mim. Um dia eu desviei, o pastor Célio. Há 13 anos atrás eu desviei. Sabe por quê? Porque eu nunca saí da água pelo tornozelo. Eu nunca mergulhei. Eu nunca fui adiante. Eu nunca fui avante. Eu pregava com a água no tornozelo. Eu tinha agenda com a água no tornozelo. Mas eu mesmo não tinha mergulhado. Eu mesmo não tinha tomado a decisão de mergulhar. Porque a gente se acostuma com a água no tornozelo. É bom, é refrescante.
eu já saí de uma zona que não é a margem da água. Eu já estou com a água no tornozelo. Então para mim já está bom. Eu já tenho agenda, eu já prego, e aí eu estou falando de mim. Eu tenho 26 anos de evangelho. Eu só conheço a Jesus há 9 anos. Como assim, bispo? Sim. Porque se eu tivesse na profundidade, se eu tivesse mergulhado, eu nunca tinha desviado. Fraqueza todo homem tem. Paulo tinha um espinho da carne que ele pediu para tirar, ele rogou para tirar. Ele disse assim, ó, eu fui esbofeteado. Quase que eu falei em línguas agora, não foi? Pá, foi esbofeteado. Aí saiu, a segunda já saiu legal. Vou falar a terceira para ficar melhor, para não... Ele foi esbofeteado pelo diabo. E eu não tenho a língua presa, tá? Mas é uma palavra que a gente não fala, não é de comum falar, né? Satanás esbofeteou ele. Vou falar mais isso para mim depois. Senão cai lá, sube e terra. Igual Deuteronômio, né? Deuteronômio. Eu já falo várias vezes, eu consigo falar Deuteronômio fácil. Como que é? Deuteronômio. Se a gente demora a falar, quase sai uma língua estranha. Quase sai né? Todo homem tem, meu irmão, sua fraqueza. Só que quem está mergulhado, meu irmão, não há fraqueza que derrube quem está mergulhado. Não há paixão que derrube quem mergulhou. Não há vontade que derrube quem saiu do tornozelo, quem saiu do joelho, quem saiu da cintura. Não há nada que derrube. Ô pastor, a Bíblia diz que tome cuidado daquele que está de pé para que não caia. É verdade, mas quem está mergulhado já está caído. Se não cair, ele se joga na presença de Deus. O apóstolo Paulo entrar numa guerra com ele, numa briga, porque eles queriam saber de onde Paulo era prisioneiro. É a Grécia, é Roma, é os romanos, os gregos, é os judeus. Ele é prisioneiro de onde? Porque ele tem dupla cidadania. Ele pode ficar aqui em Jerusalém, ele pode ficar preso aqui. Não, traz ele para Roma. Ficaram brigando com Paulo. Paulo disse assim: vocês chegaram tarde, porque eu sou prisioneiro de Cristo, rapaz. Ninguém prende quem já é prisioneiro. Como é que a droga vai me escravizar se eu já sou servo, se eu já sou escravo de Cristo? Como é que o pecado vai me escravizar? Porque é eu que escolho quem é o meu Senhor. Nós cantamos isso aqui, que só existe um único Senhor, mas é você que escolhe quem é que governa a sua vida. Ou você fica com a água no tornozelo, ou você mergulha. Quando você mergulha, você está dizendo: quando eu estava com a água no tornozelo, era eu que mandava, era eu que dizia, era eu que tomava escolha. Quando eu estava com a água no joelho, era eu que tomava decisões. Quando eu estava com a água na cintura, eu ainda poderia tomar decisões por mim mesmo. Mas já que eu mergulhei, eu não tomo mais decisão de nada. Se Deus mandar, está mandado. Se Deus falar, está falado. Aqui é você e Deus. No mergulho é você e Deus, não tem mais ninguém. E eu vou te falar uma coisa: quanto mais você mergulha, mais na dependência dele você fica. Quanto mais você mergulha, mais você não enxerga desse mundo, menos você enxerga desse mundo. Quanto mais você mergulha, você não enxerga mais nada. Ei, está passando dentro do Itatinga. O que foi? É a mesma coisa que eu estou vendo a minha filha, rapaz, porque eu estou mergulhado na presença de Deus. Ei, pode ser quem for tiver lá na TV, é bonitona, é bonitão. Eu estou mergulhado, eu não me enxergo nada, eu só enxergo a presença de Deus. 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 E tem uma: quem muito mergulha, menos enxerga de si mesmo. Quanto mais a gente mergulha, a gente entende que a gente não é nada. Quanto mais a gente mergulha, a gente entende que nós não temos nada. Quanto mais a gente mergulha, a gente entende que nós estamos na total dependência dele. Tem alguém nessa noite que deseja mergulhar na presença de Deus? Levante a sua mão por 1 minuto. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar o nome do Senhor. 1 minuto. 1 minuto, vai adorar Ele. Diga para Ele que você quer mergulhar. Diga para Ele, diga para Ele, diga para Ele, diga para Ele. Mergulhe, mergulhe, mergulhe na presença dEle. Mergulhe na presença dEle. Mergulhe na presença dEle. Mergulhe na presença dEle. Mergulhe.
Mergulhe na presença dEle. Mergulhe na presença dEle. Deus está falando com alguém aqui. É hora de você mergulhar. É hora de você mergulhar. É hora de você... Ninguém mais te vê quando você mergulha. Ninguém mais te vê quando você mergulha. Ninguém mais te vê quando você mergulha. Quando mergulhar, só vai ver as águas que saem do trono de Deus. Só vai ver as águas que saem do rio de Deus. Só vai ver a profundidade quem mergulha. Só tem profundidade quem mergulha. Só tem profundidade quem mergulha. Eu vou liberar essa palavra. Talvez você chegou nessa série, que hoje é a primeira quinta-feira da série Mergulhe. E lá atrás, no mês de janeiro, teve bloqueios que você ainda deixou na tua vida. Deus está dizendo, ainda dá tempo de remover os bloqueios. Ainda dá tempo de ser curado. E ainda dá tempo de avivar a mente para mergulhar. Dá tempo de avivar a mente para mergulhar. Deixa Deus tirar os bloqueios. Tem bloqueio que é você que tem que tirar. Ou você tira esse peso, ou esse peso vai te afundar. E aí te afundar em água rasa, aí é demais, né? Morrer em água rasa, aí é terrível. Morrer em água rasa não dá. Esses dias eu estava meditando, e Deus falou comigo. Às vezes a gente ouve algumas coisas, algumas críticas, vamos dizer assim, que às vezes a gente pega para a gente, mas eu não deixo descer no coração. Mas fica pensativo, sim ou não? O porquê de algumas coisas. O porquê disso, o porquê daquilo, o porquê daquilo. Olha, se você não tivesse feito isso, poderia ser assim, se não fosse dessa forma. Se você não tivesse tomado essa decisão. E aí você vai ficando cercado. Às vezes alguém critica você porque você vai dar um mergulho, mas ninguém sabe quantos côvados você caminhou para chegar no lugar do mergulho. Às vezes alguém vai olhar para você e vai criticar porque você não deveria ter mergulhado. Mas é que você sabe quantos metros você caminhou. E aí não importa quem está na margem dizendo, para que ter feito isso? E aí eu olhei para a história de Pedro. Quando Pedro viu Jesus e disse, se é o Senhor, Jesus, me faz andar nas águas, me chama para me ter com o Senhor. E Pedro foi o único que desceu do barco, pôs o pé na água, o vento soprou. Aquele vento que soprou ali, meu irmão, foi o próprio diabo. O próprio inferno se levantou e soprou para que ele tivesse medo. Nós estamos falando aqui de um pescador experiente, que sabe o que é brisa, que sabe o que é vento, que sabe o que é maré alta, maré baixa, que sabe de tudo, conhecia de tudo. O vento que soprou foi um vento que não era comum ter soprado. E quando Pedro colocou o pé nas águas, Jesus disse, vem. Ele deu alguns passos e afundou, porque o vento fez ele ter medo. É assim, irmão, é assim. Quando o inimigo não faz a gente ter medo, talvez você vai escutar alguma coisa que vai deixar você com medo. Eu não deveria ter ido, eu não deveria ter começado, eu não deveria ter feito a matrícula na faculdade, eu não deveria ter pago a primeira parcela do curso, eu não deveria ter ido lá na agência e ter comprado o carro, porque eu só tinha o dinheiro da entradinha que foi pequena, e a primeira parcela já me doeu no bolso. Eu não deveria ter alugado aquela casa, eu não deveria ter passeado, eu não deveria ter derrubado as paredes da igreja, eu não deveria ter colocado forro, eu não deveria ter comprado iluminação, eu não deveria ter comprado mais uma câmera. A gente pensa, irmão, eu não deveria ter comprado as cadeiras, eu não deveria ter feito isso. E aí toda vez que você chegar na igreja vai ter alguma coisa diferente. A gente sempre está mudando aqui, mas deixa eu liberar uma palavra para você entender. Quem mergulha, meu irmão, mergulhou e está mergulhado. A gente está fazendo, e mesmo fazendo, meu irmão, tem gente lá da África que liga, e todo mês a gente consegue ajudar quem está na África, e todo mês a gente consegue ajudar as casas de recuperação, e todo mês a gente consegue ajudar a família, mesmo com dificuldade. Mas é assim, quando a gente mergulha, a gente perde mesmo as forças, porque quando a gente quer sair, a água vem, joga a gente de novo na água e diz, daqui ninguém te tira mais, porque você já mergulhou. Oh Deus, aleluia. Oh Deus, aleluia. Pedro, quando andou, pouco tempo que andou, afundou.
E aí Deus falou comigo. Deus me mostrou em Pedro. Deus me mostrou e me revelou em Pedro. E aí o Senhor falou comigo. E agora eu vou até tomar uma água aqui. Eu posso até afundar, mas que eu ando na água, eu ando. Eu posso até me molhar, mas que eu ando nas águas, eu ando. Eu posso até pedir ajuda, mas que eu desço do barco, eu desço. Deus está chamando alguém para um mergulho profundo na presença de Deus. Na hora que Pedro afundou, ficou só a mão para fora. Jesus estava vendo, e Jesus estava dizendo: pode ficar tranquilo que eu vou cuidar de você. A decisão de sair do barco foi com você, mas de socorrer é comigo. A decisão de descer do barco e andar nas águas foi tua, mas de socorrer é comigo. Ainda que o vento sopre, ainda que os demônios tentem, ainda que o inferno se levante, eu não vou deixar você morrer nas águas dessa terra, mas eu vou deixar as águas espirituais para que você mergulhe. Deus está chamando alguém para mergulhar nessas águas profundas. Quanto mais você mergulha, menos você vê de você. Quanto mais você mergulha, mais na dependência de Deus você está. Deus está chamando alguém aqui nessa noite para estar na dependência de Deus. Deus está chamando alguém aqui para estar na dependência dEle. Deus está chamando alguém aqui para viver na dependência dEle. Quem mergulha não fica na dependência de Bolsa Família. Quem mergulha não fica na dependência de política. Quem mergulha não fica na dependência de dólar. Ainda que eu gosto do dólar, porque a gente recebe lá no YouTube através do dólar. Mas quem mergulha não fica preocupado com dólar, com bolsa de valores, com Petrobras. Você só vai orar. E quem ficar para o lado de fora que resolva, porque eu já mergulhei na presença de Deus. Oh Deus, oh aleluia. Quem ficar com a água pelo tornozelo que se vire, porque eu vou entrar, vou mergulhar e vou viver na dependência dele. E se a igreja fechar? E se os pastores for preso? E se acontecer isso? Eu não estou nem aí, eu já mergulhei. Eu estou na dependência dele. Enquanto eu estiver na dependência dele, é ele que cuida de mim e cuida de você. Enquanto você estiver mergulhado, ele cuida de você. Mas Deus está chamando alguém aqui para não sair das águas, porque o perigo não é nas águas, o perigo é com a água no tornozelo. O perigo não é nas águas profundas, o perigo é com as águas no tornozelo. Porque com a água no tornozelo você ainda toma suas próprias decisões. Vou repetir. Com a água no tornozelo você ainda toma suas próprias decisões. Deus está chamando alguém aqui para tomar decisões. Agora é 8h47 agora, 8h47. Deus está falando assim: marca essa hora e toma a decisão de mergulhar agora. Os bloqueios já foram removidos, filho. Você já foi curado. Você já tem a mente de Cristo, tem que mergulhar. Deus está chamando uma geração que mergulhe na presença dEle. Deus está chamando uma geração que mergulhe na presença dEle. Oh, o anjo levou, te mostrou. Deus te levou, te mostrou. E é você que toma a decisão. Ele não te obriga. Ele não te obriga. Ele não te obriga. Ele está chamando alguém aqui para tomar decisões hoje. Decisões concretas.